Então aqui eu vou dar o nome para essa variável de número. É igual e um valor, por exemplo, valor 10. Então nessa linha de código, o que eu estou fazendo? Eu estou falando assim, ó, pega uma gaveta vazia, abre ela, coloca o valor 10 lá dentro, fecha essa gaveta. E agora escreve na porta dessa gaveta número. Agora todo mundo sabe que o que tem dentro dessa gaveta é referente a um número. Eu chamei essa gaveta de número. Mas o que é essa gaveta? Essa gaveta é um espaço na memória RAM. Então eu separei um espaço na memória RAM, chamei esse espaço de número e atribuí o valor 10 lá dentro. Agora eu posso mostrar esse valor, já que ele está armazenado. Então eu utilizo print. E aqui no print eu não vou colocar aspas. Calma que vocês já vão entender. Não se preocupem muito com isso agora. E coloco número. Então o que esse código está falando? Ele está falando assim, ó, vai lá na nossa gaveta. Qual gaveta? A gaveta número. Existe essa gaveta? Existe. Se ela existir, abre ela, vê o que tem lá dentro e mostra pra gente. Se eu executar esse meu código, ele vai mostrar o valor de 10. E se essa gaveta não existisse, por exemplo? Eu não chamei nenhuma gaveta de número, ou seja, um espaço na memória RAM. Sempre que eu me refiro a gaveta, eu estou me referindo a um espaço na memória RAM. Eu falo assim para ficar de forma mais didática. Eu vou executar esse meu código. Aqui ele mostrou. Número não foi definido. O nome número não foi definido. Então já me retornou um erro aqui na linguagem. Então sempre antes de mostrar uma variável, eu preciso definir ela, eu preciso declarar essa variável. Então número é igual a 10. Só que no nosso exercício, eu não quero que ele me mostre o valor de 10. Eu faço um programa que peça um número e então mostre a mensagem. Então não tenho que deixar o número pré-definido lá. O usuário que vai digitar esse número. Como que eu peço para que o usuário digite algum número? Eu utilizo o comando input. Então input, abre e fecha os parênteses e pronto, apenas isso. Se eu rodo esse meu código, vocês vão ver que não vai acontecer nada, por enquanto. Por quê? Quando ele chega na linha do input, ele está esperando eu digitar alguma coisa. Então não acontece nada. Então sempre que ele chega no input, ele vai falar assim, ó, computador, para tudo que você estava fazendo, fica parado nessa linha até que o usuário digite alguma coisa. Quando o usuário digitar alguma coisa, passa para a próxima. Mas enquanto eu não digitar nada, o programa está parado, ele está travado. Como se eu tivesse dado um pause nele quando ele chegou na linha input. Sempre lembrando que o nosso programa começa de cima e vai rodando para baixo sequencialmente. Por isso que é a parte de exercício de estrutura sequencial. Mais para frente a gente pode ver que a gente vai conseguir repetir várias linhas de código ou pular determinadas linhas de código. Mas vamos com calma que não estamos nessa parte ainda. Preciso declarar o tipo da variável? Não. Você provavelmente está trabalhando com linguagens como linguagem C, C#, que lá nessa linguagem a gente tem que declarar o tipo dela. Por exemplo, se ela é um número inteiro, se ela é um número decimal, se ela é uma string, ou seja, um conjunto de caracteres, uma frase, ou se ela também é booleana, ou seja, true ou false. Nessas linguagens a gente tem que declarar, por exemplo, se eu for receber números inteiros, aqui eu teria que falar int, número é igual a input. Mas no nosso caso a gente não tem que fazer isso. No Python eu não preciso declarar o tipo da variável, ele faz isso automaticamente para a gente. Mas vocês vão ver que a gente vai ter que converter esse determinado tipo de dado. Aqui eu falei vários tipos de dados, vocês provavelmente ficaram confusos, mas eu vou mostrar isso daqui mais para frente, no próximo exercício, acredito eu. Então vamos executar esse nosso código. Stop and return, eu já tinha executado. Aqui não aconteceu nada porque está esperando digitar alguma coisa. Eu vou digitar um número, 10. Ele me mostrou o valor de 10. Só que no nosso exercício ele não pede para mostrar apenas o valor de 10, ele pede para mostrar... Vamos ver, o número informado foi, e aí sim colocar o número. Vamos voltar aqui, então vamos colocar aqui. Entre aspas, o número informado foi. E agora, como que eu faço para juntar aquilo que está entre aspas e aquilo que está sem? Aquilo que é um texto e aquilo que é uma variável. Por quê? Se eu coloco o número informado foi e número, o que o computador vai entender? Vai entender como está dentro de aspas, ele vai entender que esse número é uma string, ou seja, é o texto. Eu quero que apareça o texto. Então, se eu rodo esse meu programa, aqui embaixo, quando eu digitar um determinado número, ele vai mostrar o número informado foi número. Então, como que eu faço para separar aquilo que é variável e aquilo que é um texto? Existem algumas formas de eu fazer isso. Eu poderia simplesmente vir aqui, colocar vírgula, número, e executar o meu código. Ele funcionaria? Funcionaria. Deixa eu digitar 10 aqui, ele colocou, o número informado foi 10. Outras maneiras de eu fazer isso, maneiras mais usáveis, mais utilizadas na programação em Python.
Eu vou dar um espaço depois de foi, abrir e fechar as chaves. Eu vou abrir e fechar as chaves. E aqui, antes das minhas aspas, eu vou colocar um F. Então, F, abrir as aspas, o número informado foi. Vocês conseguem perceber que entre as chaves, ela mudou de cor? Ela estava verde e agora ela ficou laranja. Ó. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar o F, ela fica verde. Se eu coloco o F, o que acontece? Dentro das chaves, eu posso colocar uma variável, então, número. O que eu coloquei dentro das chaves não ficou verde, ficou branco, que é a cor das nossas variáveis aqui. Então, ele vai entender o quê? Tudo que está verde, ele me mostra o número informado foi. Ele me mostra exatamente o que está, o texto que está dentro das aspas. Agora, se ele está branco, se ele está dentro das chaves, ele vai mostrar o que contém. Então, ele não vai mostrar o nome da gaveta, ele vai mostrar o que contém dentro da gaveta. Vamos executar o nosso código. Vamos vir aqui e vou digitar o valor de 19. Aqui ele mostrou, o número informado foi 19. Então, dessa forma, funciona legal também. Existem outras formas de fazer isso? Existe também. Não se preocupe agora em tentar decorar todas as formas possíveis. Vê a forma que você mais gostou e pega nela e vai fazendo elas várias vezes. Depois que você já tiver decorado essa forma, uma única forma, você tenta aprender as outras. Então, eu vou mostrar aqui as 3 formas mais comuns que a gente tem na nossa linguagem. Ver, gostei mais da que coloca um F, ou gostei mais da que coloca um vírgula, ou gostei mais dessa que eu vou mostrar aqui pra frente. Pega essa e utiliza apenas essa até o final da nossa live, para vocês não ficarem se embananando. Como eu já estou muito acostumado com a linguagem, eu já tenho de cor na minha cabeça todas as 3 formas. Então tem vez que eu utilizo uma, tem vez que eu utilizo outra. Esse F é o que? Depois do print. Esse F significa que está formatando. Por exemplo, eu coloco o F aqui e coloco as chaves. Então significa que eu não quero mostrar as chaves exatamente. Eu quero mostrar o que está dentro dela. Número. Por exemplo, se eu tiro esse F, ele não vai me mostrar o número informado foi 19. Ele vai mostrar o número informado foi, abre as chaves, número. Então deixa eu executar o nosso código. Digitar o número 15, por exemplo, aqui ele mostrou. O número informado foi, abre as chaves e número. Então como que eu diferencio quando que eu quero mostrar as chaves com o número dentro, ou quando eu quero mostrar o valor que aquela gaveta, entre aspas, contém. Eu coloco o F aqui. Então, se eu coloco o F, é o print formatado que a gente chama. Então, tudo que estiver dentro das chaves, e as chaves também, ela não vai aparecer no nosso print. Exatamente aquilo. Vai aparecer o que contém dentro da variável que eu informei ali dentro. Deu para entender? Então vamos continuar aqui, pessoal. A outra forma é bem parecida. As chaves vai se manter, deixa eu apagar aqui. Só que o que vai acontecer? Vou utilizar .format e aqui dentro eu vou passar número. Se eu executar esse nosso código, vai funcionar? Vai funcionar também, perfeitamente. Qual a diferença que tem? O F é uma variável genérica que aponta para a variável dentro do parâmetro, que seria as chaves. Basicamente isso. O F ele permite não mostrar as chaves exatamente. Ele está formatando toda a minha string. A gente consegue transformar a nossa string em diversas coisas aqui na linguagem Python. O F, ele faz isso que eu acabei de mostrar para vocês. O B, vocês já podem ver aqui que ele mudou de cor. O B ele ficou mais verdinho, ele ficou um verde mais claro e não esse verde mais escuro. O que o B faz? O B ele converte toda a minha string para binário. Então, por exemplo, eu quero mandar essa informação entre servidor e socket. Eu tenho que converter essa minha string para binário. Então, existem diversas formas da gente converter e trabalhar com a string. A string é o conjunto de caracteres, ou seja, a frase completa. O F é uma forma, o B é outra forma. Ok, pessoal? Então, basicamente, eu também posso utilizar esse .format e passar dentro das chaves, dentro dos parênteses, na verdade, do nosso .format, a nossa variável. Então, o que ele está entendendo? Se existe o .format aqui, o que ele vai fazer? Ele vai substituir essas chaves por o que tem dentro dessa variável número. Ok? Se eu executo o nosso programa, ele funciona normalmente, como vocês já viram.